turma! Vamos falar de concurso público para Caraguatatuba, Instituto de Previdência do município de Caraguatatuba, Caraguaprev, oferece oportunidades e são diversos os cargos. Em destaque na cor azul, essa é a página do concurso no site da Fundação VUNESP. E bem legal o edital, vamos apontar o que há de mais importante nesse documento. A leitura total e integral do edital é responsabilidade da pessoa candidata, mas vou explicar para vocês duas coisas principais. Primeiro, como ler o edital. Não é simplesmente a leitura de item 1, 2, 3 e etc. Pode ser assim também, mas vou mostrar um meio mais eficaz, mais assertivo. E o documento, em segundo lugar, com 66 páginas, não é tudo isso que você vai ler. E vou começar então pela segunda parte. Por que você não vai ler 66 páginas, como você vê aqui no documento formato .pdf? Porque na página, aqui você clicou edital de abertura de inscrições, que está aqui na caixa editais e documentos. E o edital publicado em 7 de agosto. Então aqui está o documento, aqui os dizeres iniciais, é o que praticamente você vê em outros editais. Se você vai ao final do documento, vê alguns modelos de declarações, mas importante também é o cronograma previsto. Se é previsto, pode haver modificação de uma ou outra data. Inicialmente, você vê nesse cronograma, na tabela, o início das inscrições em 17 de agosto. O término, o fim das inscrições, em 29 de setembro. Existem outras atividades e suas datas previstas. Você vê que haverá prova e a data está prevista para 29 de novembro. Prático profissional por quê? É para apenas um cargo e você vai entender. Fique por aí. Algumas dicas especiais, o que você precisa ter atenção no edital. O edital é a bíblia do seu concurso. Se concurso fosse jogo, e de fato é, porque é um certame, uma disputa, então existem regras. E o edital é como se fosse um manual, uma cartilha. E por ser um documento legal, também existem orientações, informações, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, isso é proibido, aquilo é permitido. Então nós veremos um pouco disso nesse vídeo. E por falar nesse vídeo, na descrição vou deixar o link para a página do concurso e o link para acesso direto ao edital. O edital, com capítulos, começa com disposições preliminares e encerra-se com disposições finais, mas o edital também possui anexos. Como nós vimos no começo do vídeo, existe um anexo do cronograma previsto, mas falaremos em especial do anexo que fala do conteúdo programático nesse edital e do anexo das atribuições do cargo, porque assim você entende, de uma vez por todas, que você não lê 66 páginas desse documento. Então fique por aí, veja comigo. Nessa tabela, importante porque fala o nome de cargo e salário. Todo mundo olha isso. Entretanto, eu sugiro você olhe a última coluna, requisitos. Por quê? Vamos supor, técnico de contabilidade. Você possui curso de técnico de contabilidade e registro no CRC? Se a resposta for sim, então você pode disputar a vaga. E a partir do momento que escolheu a vaga, porque possui os requisitos, você vai ao anexo que fala das atribuições do cargo. Você não lê atribuições do agente administrativo, nem do motorista, nem do técnico em informática, nem do controlador interno, contador, procurador jurídico. Você vai ler as atribuições do cargo do seu cargo escolhido. E veja, técnico em contabilidade não ocupa nem mesmo uma página inteira, no caso a página 42. Então você vai ler isso aqui. Atribuições dos outros cargos, não.
Então, isso enxuga o documento. Assim como, ao observar o anexo que fala do conteúdo programático, vejam, ensino fundamental completo, motorista, você não vai ler, você escolheu técnico em contabilidade. Busque, então, olhe aqui, ensino médio completo, tanto para o técnico em contabilidade ou de contabilidade e o agente administrativo. E agora o cuidado, conhecimentos gerais, esses conhecimentos cobrados para ambos os cargos, o agente e o técnico de contabilidade. Português, matemática, noções de informática e legislação local. Conhecimentos gerais é parte da prova. No seu caso, escolheu técnico de contabilidade, para a chamada prova objetiva, você estuda português, matemática, noções de informática, legislação local, nos conhecimentos gerais, mas também, olha só, conhecimentos específicos. E aí você não estuda isso aqui, ó, porque são os conhecimentos específicos do cargo agente administrativo. Você estuda os seus conhecimentos específicos. Então, a pessoa X escolheu o cargo técnico de contabilidade porque viu na tabela que possui os requisitos. Para a prova objetiva, estuda seus conhecimentos específicos de técnico de contabilidade. Além disso, estudará conhecimentos gerais, português, matemática, noções de informática e legislação local. Percebeu? A partir do momento que escolheu o cargo, são muitas as páginas do edital que você não vai ler. Nada disso. Estou rolando a tela, além daquilo que estava em destaque na cor azul, os conhecimentos específicos, e os gerais, português, matemática, noções de informática e legislação local, isso tudo aqui, ó, do contador, do procurador jurídico, nada controlador interno, você não vai ler. Então, isso responde à primeira pergunta. Leio todo o edital? Não, você vai ler aquilo que tenha a ver com o seu cargo. Então, concurso destinado a prover cargos sob regime estatutário não será CLT, e o concurso com prazo de validade de 2 anos a contar da data da homologação do certame desse concurso e pode ser prorrogado uma única vez e por igual período. Se houver prorrogação, é uma vez só. E no caso de haver a prorrogação, ela será por 2 anos, porque, a princípio, o concurso vale por 2 anos. Mas, a critério do Caraguá-Prev, pode ser que haja prorrogação por mais 2 anos. E uma prorrogação só, uma a mais apenas. A seleção para os cargos compreenderá as provas constantes do capítulo 8, já adiantando, para todos os cargos, a prova objetiva. Tudo bem? Agora, para o motorista, haverá prova prática. Tudo a ver com o cargo. Conduzir veículo, dirigir, etc. Para o procurador jurídico, outro cargo, no dia da prova objetiva, a pessoa vai fazer também uma prova prático-profissional. Escrever uma peça processual. Os outros cargos não possuem etapas diferentes nem outras provas. Tudo bem? É o que você vê, por exemplo, numa tabela onde mostra as provas. Capítulo 8 das provas, você vê cargo motorista, prova objetiva. E eu falei, prova objetiva, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. Mas além da prova objetiva, veja aqui, prova prática para motorista. Agente administrativo, você só vê a prova objetiva. Técnico de contabilidade, apenas prova objetiva. E assim por diante, técnico em informática, contador, controlador interno, porém, procurador jurídico, prova objetiva. E além disso, prova prático profissional, uma peça processual. E observe, prova objetiva e prova prático profissional, no caso do cargo procurador jurídico, será no mesmo dia. E sobre as provas, vejam que importante. As provas para todos os cargos, todas as provas na mesma data. O cuidado é isso aqui, ó. Cargos que exijam ensino superior completo. A prova é de manhã. Cargos
que exigem ensino médio completo e ensino fundamental completo, é na parte da tarde. Então, observe, a pessoa tem curso superior completo, vai fazer o concurso para o procurador jurídico, sua prova é na parte da manhã, e alguém desavisado não leu o edital, aparece lá 13h, imaginando que os portões se abrirão às 14 horas, mas não, a prova já foi, porque provas para os cargos de ensino superior completo de manhã. Então, esse item é bastante importante. E sobre a prova objetiva e a prova prático-profissional, no caso do procurador jurídico, observe comigo o que está escrito aqui. A duração das provas será de 3 horas para todos os cargos, menos para o cargo de procurador jurídico, que será de 2 horas. Porque nesse caso do procurador jurídico, além da prova objetiva, a pessoa candidata vai fazer a prova prático-profissional, aquela peça processual. Fábio, e o motorista, que tem prova objetiva e prova prática? Aí não. Prova objetiva para o motorista é no dia que sair o edital de convocação para a prova. A prova prática será em outra data, em data posterior, a ser definida, assim como você vê aqui no cronograma previsto, porque muitas datas já definidas, previstas na verdade, porque podem ser mudadas, porém outras datas a definir, você vê na coluna, na segunda coluna dessa tabela. Por exemplo, realização da avaliação da perícia médica, entre outras atividades. E aqui está a aplicação da prova prática para o cargo de motorista. Data prevista? Nenhuma. Está para definir a data ainda. Então falamos das provas, falamos um pouco das atribuições dos cargos e o conteúdo programático também. São anexos. Anexo 1º, atribuições. Anexo 2º, conteúdo programático. Vejam o não. É isso que é um edital. Algo pode, muita coisa não pode. Não serão fornecidas por parte do Caraguá-Prev informações a respeito de datas, locais e horários de realização de provas e demais eventos. O candidato deverá acompanhar as publicações oficiais no Diário Oficial do Município de Caraguatatuba e, como subsídio, a disponibilização no site do Caraguá-Prev SP, está aqui o site, e no site da Fundação VUNESP, não podendo alegar qualquer espécie de desconhecimento. Por isso, a leitura do edital é uma obrigação da pessoa candidata, porque em nenhum momento a pessoa poderá dizer: "Ah, eu não sabia". O que você precisa saber está aqui no edital. O capítulo 2º fala dos cargos, e você viu comigo a tabela. Falei para primeiramente observar o requisito a partir do momento que você viu o nome do cargo. Porque no caso de motorista, para o Caraguá-Prev, é necessário o ensino fundamental completo, mas não só. Precisa de carteira de habilitação de motorista profissional, categoria C de casa. C de casa. Entendeu? Agente administrativo, ensino médio completo. Técnico de contabilidade, nós falamos como exemplo. Técnico em informática, precisa do ensino médio completo? Sim, mas também acrescido. Além disso, precisa de curso de instalação e manutenção de equipamento de informática, microcomputadores, impressores e periféricos em geral, e curso de instalação e utilização de software. Contador, curso de nível superior em ciências contábeis e registro no respectivo órgão de classe. Não basta o curso superior, galera, precisa do registro, assim como o controlador interno, curso de nível superior em direito, ou economia, ou administração, ou ciências contábeis, com registro no respectivo órgão de classe. Agora, procurador jurídico, curso de nível superior em direito e também a habilitação legal para o exercício da profissão. Você olha um asterisco aqui, ok? Porque demais jornadas semanais de trabalho, 40 horas, no caso do procurador, 20 horas. E aí a explicação do asterisco. Poderá ser facultado ao convocado para o cargo de procurador jurídico a opção de jornada semanal de 40 horas, dobrando seus vencimentos,
no termo ou nos termos da legislação vigente. Isso é importante, então, para a pessoa candidata ao cargo procurador jurídico, porque possui o requisito. Seguindo a leitura, muitas as considerações, fala de percentuais de vagas das inscrições. Cuidado que, nesse capítulo, a pessoa olha isso aqui como se fosse algo emergencial. Espera aí. Fala de data de nomeação. Você está no momento da leitura do edital. Você vai, tendo o requisito, escolher o cargo, vai pagar a inscrição, começar seus estudos, a prova vai acontecer, você fará a melhor prova de sua vida, daí será convocado, e aí sim, cumprir A, B, C, D, E, F. São bastantes itens a serem cumpridos lá no momento da nomeação, mas estamos começando os estudos. Então, você precisa saber das inscrições, porque se não feita a inscrição de maneira correta, se a taxa de inscrição não é paga, se você não estuda, nunca chegará essa data da nomeação. Então, o importante nesse capítulo 3º, eu acredito, é você observar o item 3.9. Para se inscrever, a pessoa durante o período de inscrições, período de inscrição tem seu começo e o seu término. Nós vimos no cronograma naquela tabela. Então, tem o passo a passo, acessar o site, localizar no site, ler na íntegra o edital e preencher totalmente e corretamente a ficha de inscrição, cadastrar senha pessoal, transmitir os dados da inscrição, efetuar o pagamento. E o pagamento? Os cargos que exigem ensino fundamental completo e ensino médio completo, R$ 67,90. Aqueles que exigem ensino superior completo, R$ 98,90. E aqui, muita coisa importante que você precisa ler. Pause o vídeo, faça a leitura para entender a importância de cada item neste documento chamado edital. Olha, por exemplo, o pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação até o dia 30 de setembro de 2026. Então, cuidado com o período de inscrição. Não fique pensando muito se vai ou não fazer o concurso. Você mora ali perto de Caraguatatuba. Você viu a tabela, cargos e os requisitos, exigências. Para determinado cargo, você tem a exigência. Está desempregada ou desempregado, ou ainda que esteja trabalhando, gostaria de trabalhar no Caraguaprev. Então, cuidado para não perder o período de inscrição. Se atendidos os requisitos e as exigências para determinado cargo, e você está no período de inscrição, efetua a inscrição, vai estudar, a sua chance começa a aumentar de ir em busca da vaga e conquistar essa vaga. Porém, deixou passar o período de inscrição, e isso acontece bastante, galera, começam as eliminações. Não fez a inscrição, já está fora do concurso. Então, isso é bastante importante. Muita coisa falando de pagamento, o que é aceito, o que não é aceito, sobre devolução de importância. Olha isso aqui. O descumprimento das instruções para inscrição pela internet vai implicar em não efetivação da inscrição. Tá vendo? A pessoa pagou a inscrição, mas não seguiu o passo a passo, não cumpriu cada instrução para realizar a inscrição pela internet. E não é porque pagou a inscrição que está tudo certo. Pode ser eliminada e vai descobrir isso depois do período de inscrições ter já se encerrado. Então, olha isso aqui em destaque. VUNESP e Caraguaprev não se responsabilizam. Responsabilidade é da pessoa candidata que tem interesse. O edital, então, fala de candidato que tem exercido a função de jurado, fala de nome social, candidata, lactante, pessoa negra, negro, parda, pardo, e segue o documento bastante extenso a depender. Por isso que eu disse, você não vai ler 66 páginas. Se você não é pessoa com deficiência, você não lerá essa parte. Se você não é negro, nem pardo, você é indivíduo, então você não vai ler sobre o procedimento de confirmação complementar à autodeclaração para candidatos negros e pardos. Então, olha aqui,
Candidato sabatista, sua fé. Esse candidato é a pessoa que guarda o sábado. Se você não é, você não lê também esta parte do edital. Capítulo 4, redução e isenção da taxa de inscrição, é o seu caso? Você precisa? Então entenda que o período para essa solicitação, você observa no cronograma previsto, que é o anexo 4º do edital, período de solicitação da isenção da taxa de inscrição, dias 17 e 18 de agosto. Então, existem datas, existem previsões, muita matéria no edital, e você está entendendo que nesse documento você lê aquilo que é de sua necessidade. Se você precisa da redução ou da isenção da taxa de inscrição, você faz a leitura do capítulo 4º e segue os capítulos do edital, muita coisa. Olha aqui, solicitação de condição especial, é seu caso? Se é, aí você faz a leitura. Durante o período de inscrições, o que a pessoa que necessita de condição especial deve fazer para a solicitação. Participação da pessoa com deficiência, PCD. E você vê que são muitas informações, orientações, itens, avaliação de perícia médica, candidata lactante, das provas, eu falei. Vamos supor agente administrativo, porque você tem um ensino médio completo. E aí você vê que haverá a prova objetiva, com conhecimentos gerais, português, matemática, informática, legislação local. Inclusive, número de questões para cada matéria dos conhecimentos gerais, de português 7, de legislação local 5. Mas note comigo o peso dos conhecimentos específicos para o agente administrativo. Na prova, 15 questões desses conhecimentos específicos para o cargo. E lembrando que cada cargo com o seu conhecimento específico, que você observa lá no conteúdo programático. Falamos da prova objetiva. Esse item, leia novamente. Escolheu o cargo, controlador interno. Exige ensino superior completo. A sua prova é de manhã ou de tarde? Prova prático profissional para o procurador jurídico. A prova prática já é para o caso do cargo motorista. E lembrando dos requisitos. Para motorista, basta o ensino fundamental completo? É uma pergunta para você raciocinar e lembrar-se disso, dessas observações, desses detalhes importantes em editais. Aqui fala das provas onde serão prestadas e serão aplicadas na própria cidade de Caraguatatuba. Em caso de impossibilidade, você faz essa leitura aqui. A convocação para a realização das provas deverá ser acompanhada pela pessoa candidata por meio de edital de convocação, que vai ser publicado no Diário Oficial do município de Caraguatatuba e disponibilizado também no site do Caraguaprev e no site da Fundação VUNESP. E, de novo, não pode alegar que não sabia. Eu não sabia. O candidato poderá ainda consultar o site da VUNESP e contatar o SAC da VUNESP, nos casos de dúvidas. Muitas as informações, candidato deve comparecer ao local designado para as provas constantes do edital de convocação para a prova, e não é esse edital que estamos lendo, esse é o de abertura de inscrição. Então, futuramente, nessa área aqui, da página, e também na área do candidato, porque você realizou a inscrição, você vê, eu tenho o edital de abertura de inscrição e a data em que foi publicado. Depois, haverá um edital de convocação para as provas. E, sabendo do lugar em que acontecerá a sua prova, do seu horário, e lembrando, é de manhã ou de tarde? Então, com antecedência mínima de 60 minutos do horário previsto para o início da prova, a pessoa candidata precisa levar caneta de tinta preta. Não use e não leve caneta de tinta azul. Não pode. Documento de identificação em uma das seguintes formas. Está aqui, em tela, B1, B2. E é importante sobre a caneta de tinta preta, porque a pessoa candidata ao cargo procurador jurídico, no mesmo dia, porque haverá 5 horas para a prova,
E são provas, duas. Vai fazer a prova objetiva, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, e vai fazer a prova prático-profissional, peça processual. E sobre isso fala no edital, que a prova, essa peça processual da prova prático-profissional, deve ser escrita à mão e com caneta de tinta preta. Galera, as pausas do Fábio não são à toa, é para você refletir. São muitos os nortes, as direções que o edital apresenta para a gente. Legal? Então você vai fazer a leitura, porque veja o item 9.15. Eu falei sobre as pessoas irem caindo de lado. Eu falei sobre pessoas que vão sendo eliminadas com o passar do tempo. Perdeu o período de inscrição, ou até pagou a inscrição dentro do período de inscrição, mas não realizou a inscrição corretamente. E aí, olha aqui, será excluído do concurso a pessoa que não compareceu à prova conforme o edital de convocação. E aí alguém vai gritar, mas eu não fiquei sabendo que dia que era a prova e onde era. Não pode alegar desconhecimento. E seguem. Quais possibilidades de exclusão? Quais outras possibilidades de cair fora desse concurso? São bastantes. Olha aqui. Lançar meios ilícitos para fazer a prova, retirar-se do local da prova objetiva antes de ter passado o tempo mínimo conforme previsto neste edital, porque existe um tempo mínimo de permanência lá no dia da prova. Veja, galera, para o cargo do procurador jurídico, a pessoa candidata está lá na sala de prova. A prova, 5 horas de duração, porque é objetiva mais a prova prático-profissional. A pessoa candidata precisa permanecer dentro da sala por, no mínimo, 4 horas. Demais cargos, você viu comigo, a prova terá 3 horas e a pessoa precisa ficar dentro da sala por, no mínimo, 2 horas. Então, no conteúdo programático, por exemplo, a pessoa quer o cargo contador. Ela vai ver os conhecimentos gerais, o que estudar de português, matemática, noções de informática, legislação local, e além disso, seus conhecimentos específicos. Porque ao observar os cargos, você nota que conhecimentos específicos é o que há de maior peso. Motorista, 10 questões. Agente administrativo, 15 questões. Observe demais matérias dos conhecimentos gerais. Técnico de contabilidade, 15 questões. Veja, por exemplo, informática são 6, matemática 7 e assim por diante. Então, o importante, e para finalizar o vídeo, lembre-se de que você olha o que o candidata ao cargo procurador jurídico precisa estudar. Tá vendo? De novo, tudo isso aqui, ó, essas páginas, 54, 55, 56, 57, tudo sobre os conhecimentos específicos para a pessoa candidata ao cargo de procurador jurídico, que vai estudar os seus conhecimentos específicos, mas também português. Está aqui, ó, para o cargo de procurador jurídico. Conhecimentos gerais, português. Que mais? Conhecimentos específicos. E todas aquelas páginas, como nós demonstramos. Olha só quanto item para ser estudado. O anexo 3º fala de endereços, inclusive com telefones, horários de atendimento, em caso de dúvidas. E aí, voltando ao conteúdo programático, apenas para esclarecer, não ficar nenhuma dúvida, mas sempre apostando na inteligência da pessoa inscrito aqui do canal, mas sempre apostando na inteligência da pessoa que assiste aos vídeos aqui do canal. Só quero dizer isso. Pessoa candidata ao cargo técnico em informática. Existem os conhecimentos específicos para o técnico em informática. Está aqui arquitetura de computadores, tipos de rede, RJ45, Windows Server, procedimentos para instalação de sistemas operacionais, tudo a ver com informática, afinal, técnico em informática. Note que, porém, nos conhecimentos gerais para o técnico em informática, não há noções de informática, nem faz sentido. Já serão cobrados os conhecimentos de informática nos conhecimentos específicos do técnico em informática. Então, nos conhecimentos gerais para o técnico em informática, para esse cargo, português, matemática, raciocínio lógico e legislação local.
Então, era uma observação importante. E lembrando, a pessoa tomar o cuidado. Está olhando aqui, escolheu o cargo porque possui o requisito, escolhi agente administrativo. Vai estudar para os conhecimentos gerais, português, matemática, aí sim noções de informática e legislação local. Isso é parte da prova. E os conhecimentos específicos? Por favor, os conhecimentos específicos para você que escolheu o cargo agente administrativo são esses aqui. Não são esses do técnico de contabilidade. Eu sei que é bastante óbvio, porque a pessoa se inscreve para agente administrativo e aqui começa princípios fundamentais de contabilidade. É claro que haveria desconfiança, mas eu digo isso porque mais importante é não se esquecer. Você, candidato ao cargo agente administrativo, não vai estudar só isso aqui, não. E esse só entre aspas, porque é muita coisa. Não é verdade? Comunicação interpessoal, Lei 14.133, ética na administração pública. Olha só, nova lei de licitações e contratos administrativos, noções de administração pública. Então, você, pessoa candidata a agente administrativo do Caraguá-Prev, estuda tudo isso aqui, mas não se esquecendo de estudar legislação local, matemática, noções de informática e língua portuguesa. Legal? Que tal? Gostou? Quer mais? Alguma dúvida? Escreva comentário, interaja. Legal! Agradeço a atenção, paciência e audiência. Inscreva-se no canal. E ative o sininho para não perder outros vídeos sobre concursos públicos aqui no canal O Concur. Desejo a você bons estudos até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma! Até o próximo vídeo.